turma. Vamos dar início a mais uma disciplina, né, do curso, a disciplina que vai tratar da gestão de custos e formação de preço. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer, né, uma pequena apresentação, né, de como será a disciplina e vou trazer uma apresentação resumida sobre mim, né, que serei professor, né, dessa disciplina. Então, eu sou Leandro do Nascimento Santos, né? Sou doutorando em economia, né, na UESC. Sou mestre em contabilidade gerencial e tributária, especialista em direito tributário e consultoria fiscal, especialista também em controladoria. Sou bacharel em ciências contábeis, bacharel em administração. Atualmente eu sou professor assistente na Universidade Estadual de Santa Cruz, no curso de Ciências Contábeis, né? Sou coordenador de projeto de extensão de escritório modelo, né? Fui professor substituto por 10 anos na UNEB, fui professor também na Faculdade Santíssimo Sacramento, né? Atuei também como agente de orientação empresarial no Sebrae, né? E também atuei como contador consultor em escritório em empresas privadas. Então aqui é meu currículo, né, resumido e como está organizada a disciplina. Então a disciplina está organizada ou dividida em 11 vídeos. Nesse primeiro vídeo é onde eu faço, né, a minha apresentação sobre mim e também, né, apresento como os vídeos estão selecionados por tipo de assunto. Então, do segundo vídeo ao quarto vídeo, eu vou tratar de conceitos e classificações, né, e nomenclatura de custos. E eu dividi em três partes porque é um assunto relevante, muito denso, e eu trago esses conceitos e fazendo ligações, né, com a prática e também como se pode utilizar isso nas empresas e como é que a gente vai utilizar isso na nossa disciplina. Já o quinto vídeo, eu trato dos custos indiretos, base de rateios e departamentalização. Então, eu trato da complexidade dos custos indiretos e por que utilizar a base de rateios e também como a departamentalização ela reduz a arbitrariedade do rateio dos custos indiretos, sobretudo também trazendo a crítica que é feita, né, aos rateios por muitas vezes eles superavaliarem ou subavaliarem um produto ou um serviço. Já no sexto vídeo, eu vou tratar do custeio variável, absorção, custeio pleno, que são métodos de custeios que são, né, utilizados por gestores de empresa para dar tratamento aos custos indiretos, aos custos fixos. No sétimo vídeo, eu vou tratar do custo da mão de obra, e aí eu trago uma comparação, né, da mão de obra nos Estados Unidos e Brasil. Por quê? Porque os livros de contabilidade de custos, eles são baseados na contabilidade gerencial de custos dos Estados Unidos. Então, a forma como se faz a mensuração do custo da mão de obra aqui é diferente por conta da força da legislação trabalhista que existe no Brasil, os encargos sociais, e aí eu apresento a metodologia que é mais utilizada para encontrar o custo da hora, né, de quem é horista, de quem é mensalista. Já o oitavo e o nono vídeo, né, eu já trago aqui a perspectiva gerencial da análise custo-volume-lucro, né, dividida em duas partes, onde na primeira parte eu trato sobre a margem de contribuição, né, uma ferramenta que vai apresentar para o gestor que produto ou serviço traz uma rentabilidade maior e, sobretudo, também a margem de contribuição quando a empresa está diante de um gargalo, de uma limitação. Então, a gente utiliza a margem de contribuição baseado no fator, né, de restrição para melhorar, ver que mix de produção vai trazer um resultado melhor para a empresa. Isso diante de uma limitação. Já a segunda parte, né, eu trabalho com o ponto de equilíbrio, onde essa análise custo, volume e lucro, ela vai, por exemplo, trazer para o gestor informações de qual o volume mínimo de atividade que a empresa precisa ter para alcançar um determinado lucro. E, sobretudo, também, né, o ponto de equilíbrio em empresas multiprodutoras, então, que é a maioria, né, das empresas que produz mais do que um produto. Então, como combinar esse ponto de equilíbrio? Além disso, eu trabalho o ponto de equilíbrio financeiro, econômico e o ponto de equilíbrio também
econômico na perspectiva do retorno sobre o capital já líquido do imposto, né, que incide sobre o lucro. Então, por exemplo, o imposto de renda e a contribuição social, tá? E aí, o décimo e o décimo vídeo, o 11º, eu vou tratar aqui também em duas partes da formação do preço de venda. Então, a primeira parte eu trago, né, eu apresento uma discussão mais teórica e qualitativa sobre o que vai influenciar na formação do preço de venda, né? Então, a ideia de uma contabilidade de custo tradicional que estava baseada apenas a precificação na estrutura de custos, e aí a gente sabe que existem forças, né, externas à organização, como o mercado, né, as políticas, né, econômicas, tributárias, que vão influenciar, né, no preço de venda. E aí eu também faço a discussão da diferença entre preço e valor, como é que o mercado ele agrega valor ao produto ou serviço, que isso também vai influenciar, né, na forma como a empresa ela vai precificar seus produtos e serviços. E o último vídeo, né, a parte 2 sobre formação de preço, eu vou trazer exemplos, né, práticos, né, e forma de cálculo. Então, por exemplo, o markup, que é um índice, é um método mais utilizado para a formação do preço de venda. Então, apresento o markup divisor, o markup multiplicador, como é que ele é utilizado para a formação do preço de venda. Também apresento e trago o método do preço de venda baseado no retorno sobre o investimento, né, que é uma fórmula mais simplificada, mas também utilizada, né, como a empresa ela vai fazer a formação do preço de venda baseado nessas informações. E aí também apresento, né, o preço de venda à vista e a prazo, levando em consideração quando a empresa ela vende a prazo e aí ela quer, né, incluir ao juro, né, e como é que traz esse valor futuro, valor presente para reconhecer a diferença de um preço de venda à vista e um preço de venda a prazo, levando em consideração o custo de capital ou a taxa de juro que a empresa utiliza. Também apresento, né, a formação do preço de venda também quando existe o IPI, que é um imposto calculado por fora, e aí também isso vai ter uma técnica ou um método, né, diferente do markup para incluir o IPI no preço de venda. Então, a disciplina, né, está organizada dessa forma. A avaliação, né, são duas atividades avaliativas, né? Então, coloquei dois estudos de caso sobre os conteúdos do vídeo. Então, a primeira atividade, ela vai ali abordar o conteúdo das nossas aulas até ali o quinto, o sétimo, o sexto vídeo, até o custo da mão de obra. E a segunda atividade, ela vai ali abordar, né, o assunto que vai tratar de análise, custo, volume e lucro e formação de preço de venda. Então, eu formatei essas atividades, né, para contemplar todo o assunto, né, que eu abordo aqui nos vídeos. Então, eu desejo a todos, né, uma boa aula, uma boa disciplina, que vocês, né, aproveitem, assistam, né, esses vídeos, pausem, né. Eu tentei fazer de forma mais explicada, com exemplos, né? E tentei trazer também realidades, né, que são mais rotineiras nas empresas e que muitos de vocês com certeza vão utilizar ou já utilizam. Então, bons estudos e vamos aí em gestão de custos e formação de preço de vendas.